Eu, Karen, participei de uma entrevista sobre a fraude que está acontecendo na empresa. E mesmo me envergonhando muito de tudo que aconteceu, eu confesso que acontecia isso e há muito tempo venho tentando buscar forças para sair disso. Eu não tive coragem de chegar e falar porque sempre tive medo de prejudicar outras pessoas. Eu não senti que poderia prejudicar outras pessoas, mesmo que isso estivesse me fazendo muito mal. Mesmo que eu tivesse infeliz, eu não tinha coragem de chegar e falar o que me levou a aceitar tudo isso. Foi a necessidade de salvar a minha mãe do câncer. Eu não poderia ter deixado ela sem a cirurgia que ela precisava de urgência. Aí comecei a aceitar isso e com o tempo eu vi que estava dentro disso. Vivi nesses últimos anos os dias mais infelizes da minha vida, à base de remédios para a ansiedade. Eu estou disposta a pagar pelos meus erros porque eu não serei digna de ser feliz carregando esse peso. Novamente, peço perdão a todos. Mesmo que pedir perdão não seja o suficiente. Eu estou disposta a pagar por tudo o que fiz. Sempre tive ciência disso e queria poder ter tido a coragem de chegar e falar a vocês. Eu não sei estimar quanto em valor é o prejuízo, mas eu estimo mais ou menos R$15 mil mensais. Hoje nós vamos contar todos os detalhes de uma fraude de manipulação de resultados com profissionais da área de RH, mais especificamente na folha de pagamentos. Eu sou Mário Júnior. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Renato Santos e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Fala, galera. Fala, Renato. Beleza? Beleza. E você? Você tá bem, hein? Tudo certo. Você tá todo moreno, todo bronzeado. Todo mundo sabe que o meu escritório é na praia, então não tem outra condição. Mas hoje nós vamos contar um caso um tanto intrigante, né? Que começou com 2 pessoas e depois foi espalhando para geral, né? Diz aí. Foi. É um caso um tanto quanto... diferente, porque a gente está falando de uma situação de uma fraude que aconteceu numa área que muitas vezes está até fora do radar de mapeamento de riscos, né? É verdade. Das empresas, assim, porque a área de RH geralmente não tem grandes riscos, né? Ou pelo menos se acredita que não tem grandes riscos. Mas foi exatamente lá que aconteceu, com uma suspeita, na verdade, inicial, que aí você vai falar sobre a denúncia e tal, mas a suspeita inicial era de R$150 mil, e aí no final, depois de toda a análise e tal, chegou a uma fraude de... Pode falar agora ou vai ter que fazer o suspense? Vamos segurar, vamos fazer um suspense, né? Então tá bom, né? Para o pessoal assistir até o final. Senão o pessoal não fica até o final, né? É isso mesmo. Mas antes da gente entrar no detalhe, falar como a fraude chegou pra gente sempre tem que lembrar para os nossos seguidores que a temporada está todo vapor, vários episódios sendo gravados, o desafio do Dissimulados está de pé, vão ter vários jogos em que as pessoas vão poder participar, concorrer aos livros e muito mais coisas, né, Renato? Então o pessoal aí que está assistindo, ouvindo, já fica atento aí, porque já vai ter o desafio da dissimulação semana que vem. E aí é para você participar para ganhar o livro. Aliás, o pessoal reclamou que só teve um livro do Dissimulados e tal. De repente a gente pode até pensar aí e com a Nath, se a Nath topar, né, Nath? Aí a gente pode pegar e colocar, além do Dissimulados, a gente pode colocar o Doce Ilusão e Doce Veneno, né? Isso é culpa sua, você só queria Primeiro, dar um livro. segundo, terceiro lugar. Aí fica uma coisa decente, né? Os 3 primeiros colocados ganham o livro. Então, ó, quem está assistindo consegue jogar, hein? Fica esperto. Então, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, né? A gente está em todas as plataformas, então aproveitem para curtir, para compartilhar e seguir a gente, porque são várias dicas, vários assuntos interessantes, tanto no YouTube, no Spotify, no Insta, tem muita coisa que pode ajudar
a vocês mergulharem nesse universo da investigação de fraude para quem nunca mergulhou e para quem trabalha com isso ter novos horizontes e até mesmo comentar, debater com a gente, porque isso é importante. E quem não trabalha também é legal pra caramba, né? Porque tem um monte de assunto interessante. E compartilha aí, né, galera? Tem que colocar o sinalzinho, como que é? O sininho, né? O sininho e compartilhar com os amiguinhos e tal, né? Não, e por que o Renato falou que é interessante? É interessante porque não é ficção. Aqui é realidade. A ficção você está vendo no cinema, está vendo na TV, nos seriados ali, mas aqui é realidade. São coisas que acontecem no dia a dia. A vida como ela é. A vida como ela é. Então a gente gosta muito de dar essa oportunidade para todo mundo, mesmo aquele que não participa do dia a dia das investigações corporativas. Mas aí como é que o cliente chegou para a gente, Renato? Na verdade, teve uma denúncia, né? Tudo começou com uma denúncia. Anônima, porque a pessoa estava com muito medo, né? Que a pessoa que denunciou estava com muito medo de risco de morte ali, né? Então, de repente, a pessoa ou as pessoas envolvidas, né, com a fraude descobrirem e matar mesmo a família. Eu acho que é melhor do que eu falar. Você podia ler a denúncia, né? E eu vou ler a denúncia na íntegra, lembrando todo aquele nosso disclaimer dos nomes, né, que é uma coisa que é muito importante. Sim. Mas essa denúncia, esse caso em si, não veio nem pelo próprio cliente, a empresa, veio por um escritório de advocacia, que são grandes parceiros da S2, a gente tem vários escritórios parceiros no Brasil, que muitas vezes eles trazem esses casos para a gente dar suporte e tratar eles com a realização das entrevistas, né? Na investigação como um todo, né? E aí foi exatamente isso. Aí veio por meio desse escritório, então tudo começou com uma denúncia, a denúncia ensejou então o início da investigação, o escritório pegou e nos contratou para fazer a investigação em si. E aí a denúncia dizia o seguinte: olá, boa noite, gostaria de estar fazendo a denúncia sigilosa porque se as pessoas envolvidas descobrirem que eu estou fazendo essa denúncia, matam eu e a minha família. Quando você vê isso aí, você fala, pô, sinistro, matam eu e minha filha. Estamos falando de quem, né, Renato? Pois é. A denúncia a ser feita é com as pessoas do RH, da Karen e da Ruth. Desvio de dinheiro, manipulação da folha, manipulação de informações, que de forma alguma ninguém imagina e ninguém percebe. Tanto que vem fazendo isso há anos e até hoje não perceberam o tamanho do rombo que elas deram na empresa. Então era uma denúncia inicial com para cima de 2 pessoas. Para que não desconfie, peça um relatório dos funcionários de junho de 2020 até outubro de 2024. Se caso não der nada, peça somente delas um relatório, desde quando elas entraram na empresa, que aí vem a surpresa. Jamais deixem elas desconfiarem que é uma denúncia. Não quero morrer e nem quero que a minha família morra. Por favor, faça sigilo, eu imploro. E aí o que chama a atenção dessa denúncia? Uma coisa a gente já falou logo no início, que é a questão do medo, da morte, né? Mas por que é tão importante o canal, a investigação, tratar isso da forma como ela está pedindo, Renato? É muito importante, porque assim, muitas vezes a empresa ela está lá no afã de resolver a questão, de tratar o caso e tal, e meio que não se preocupa com quem está colaborando e quem está fazendo a denúncia, por exemplo. E quando a pessoa pega e apresenta esse medo de um risco de morte, mesmo que não apresentasse, a gente tem que, como empresa, preservar a fonte de informação. Porque essa pessoa que ela acreditou na confidencialidade da empresa e tal, ela precisa ser protegida. Ou por conta de... essa é uma situação mais extrema de risco de morte, mas podia ter uma retaliação. Ou podia ter algum prejuízo para a pessoa, até mesmo de ser demitida, ou sei lá o quê. Então... eu acho que esse cuidado que a empresa tem que ter assim, com a pessoa, independente do caso, independente do prejuízo, é super, assim, realmente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? E tem situações que, de repente, chega até a situação de você, empresa, deixar de avançar na investigação, porque senão pode revelar a fonte. Então é melhor ter um prejuízo na investigação do que simplesmente, vão seguir e ok, a pessoa que fez a denúncia que se vire, né? Não, isso é uma realidade. A gente já fez alguns casos
que chegava um determinado momento da entrevista, próxima à admissão e à confissão, que você percebia. Aquele cara, ele não está falando para você porque ele não quer. Ele está falando porque ele está com medo das consequências e, de repente, da integridade física dele e da família dele. Então, já teve algumas vezes que eu falei, olha, se o que você vai me falar agora, que eu sei o que você tem para me falar, vai comprometer a sua vida, a vida de alguém, eu não quero que você fale nada, a gente vai parar agora, eu vou para uma sala com o diretor de compliance, com o comitê de ética, para tratar esse assunto, ver uma forma de você me passar essa informação, de você confirmar tudo aquilo que a gente sabe e não expor você. Então, esse cuidado tem que ter, não é a informação pela informação, né, Renato? Ou a qualquer custo. Eu lembrei até de um caso lá do motoboy que estava sendo ameaçado pelo PCC, né? Então, mas aí podia ser um caso que a gente podia trazer aqui também, né? Uhum. Mas, enfim, realmente, aqui no Brasil, eu não sei se só no Brasil, mas eu falo aqui no Brasil porque é muito real isso. A gente tem uma cultura de que quem denuncia é o cagueta, é o X9 que tem que morrer, mano, né? Isso aí. A gente aprende desde sempre, ou ouve, enfim, o tempo todo isso. E a pessoa que cometeu uma fraude, um crime, ela tem essa visão e muitas vezes vai para cima de quem fez a denúncia mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem alguns canais de denúncia que não é só canal, né? Na verdade, a empresa chega para divulgar o canal e tal, e justamente para incentivar as pessoas a denunciarem, pega e fala o seguinte: a gente garante 100% do anonimato, da confidencialidade e não sei o que, tá. Cara, não tem como você garantir 100%, porque pode ser que realmente não vai falar para ninguém, só que a pessoa que está sendo denunciada já sabe quem que foi o denunciante. Né? Então, é muita responsabilidade. A gente, no processo de investigação, tem que ter a responsabilidade com quem fez a denúncia. Principalmente numa situação dessa. Né? E aí, diante desse contexto, a gente realmente ficou preocupado, porque a gente fez a análise da denúncia e viu que não era simplesmente o denunciante ou a denunciante estava falando vai matar a minha família, isso, aquilo. Não era só para chamar a atenção. Tinha indícios que ela realmente acreditava que aquilo poderia acontecer. Então, como a gente tinha o foco de duas pessoas, o que a gente procurou fazer? O que a gente fez? A gente fez uma análise, uma pesquisa no nome dessas duas pessoas que foram denunciadas e nos parentes próximos para justamente ver se existia algum sinal de violência, algum indício de envolvimento com crime, alguma coisa que pudesse suportar ou até mesmo aumentar esse receio que a pessoa tinha, né, Renato? Exato. E aí, nesse levantamento, o que a gente identificou que o marido de uma delas era conhecido na cidade por conta de atividades não formais. Não ortodoxas. Não ortodoxas. Ou seja, com muito proximidade com crime organizado e tal. Então, isso é um fato. Que aí a gente realmente tem que estar mais atento ainda numa situação dessa, né? É bem preocupante. E aí, então isso foi algo que nos chamou a atenção. E aí no nosso estudo de caso ali junto com a diretoria, com o nosso escritório parceiro, isso não foi um impeditivo para a gente continuar e permanecer com a investigação. Mas a gente procurou tomar mais cuidado ainda para justamente preservar e fazer com que o assunto não se tornasse público de maneira indevida, né, Renato? Exato. Então, a atenção, acho que na verdade, eu só quero reforçar, qualquer investigação a gente tem que tomar muito cuidado, prestar todo o apoio para quem fez a denúncia, se não for anônimo. Se for anônimo, não tem como você prestar. Como. Mas ainda assim tem, né? Porque você pode pegar e ter uma conversa com protocolo e tal, ou se a pessoa mandou um e-mail, mesmo que seja fake o e-mail, você consegue pegar e dar algum suporte nesse sentido. Então, sempre em qualquer situação. Numa situação dessa, onde tem medo de risco de morte, aí a gente levanta que tem realmente atividades ali próximas do crime organizado, cara. Aí Agora me diz uma coisa, galera, Renato. Por que o pessoal de investigação, as empresas, tem aquela ânsia enorme para saber quem fez a denúncia? Vamos tentar descobrir, eu preciso saber quem fez a denúncia e tal. Se a famigerada da empresa oferece o canal de denúncia anônimo.
Por que eles precisam? Por que eles querem tanto, cara? Você consegue explicar? Eu também não consigo, eu não sei. Não sei mesmo. Porque essa curiosidade aí... Aí fica aquele exercício, será que foi a Nath? Será que foi o João? Fica aquele exercício Não, exercício, energia, tempo, dinheiro para tentar descobrir quem que fez. E sendo que a pessoa, ela escolheu, se ela escolheu fazer de forma anônima, tem que ser respeitado isso. E você pode até... Ela escolheu fazer de forma anônima, mas ela usou a ferramenta da companhia, o canal de denúncia. Você pode ir até na plataforma, você pode sugerir isso de alguma forma, mas a partir do momento que ela falar não de novo, acabou, encerrou, né? Porque pode ser importante na tua cabeça, na tua visão, querer falar com ele. Ok, eu também acho que em algumas vezes pode ser, mas não é primordial. Não é o ponto principal que vai definir se você vai fazer ou não vai fazer a investigação. E aí, a próxima etapa do trabalho foi a análise dos e-mails, né, Renato? Por enquanto, de 2 pessoas. Que são as denunciadas, né? E aí, no levantamento de e-mails, não teve muita coisa de relevante ali, praticamente nada. Assim, não... Tinha, assim, algumas coisas mais suspeitas e tal, algumas falas um pouco suspeitas, mas praticamente nada, não encontrou. Tinha a troca dos arquivos de pagamentos ali, das relações, mas até aí... Mas as duas trabalhavam na área da folha de pagamentos, então tinha que ter essa troca. Essa troca. É assim, mas realmente nada relevante até ali. E aí, como a gente tinha em mente que eram 2 pessoas focadas, que eram 2 pessoas que trabalhavam especificamente com a folha de pagamento. E era uma denúncia muito emocional, com características de sinceridade, e realmente representava aquele medo por conta de um parente de uma das funcionárias ter aquele envolvimento com atividades não ortodoxas, a gente decidiu partir para a entrevista, né, com as 2. Porque não tinha mais nada ali para levantar, a menos que eu daria para fazer a perícia contábil naquele momento, só que ia demorar muito tempo. Porque são muitos anos que foi citado, mais ou menos 6 anos. Então, aí, na primeira análise, identificou sim que tinha inconsistência. E que sim, poderia ter fraude ali. Só que para fazer de todos esses anos, ia demorar muito tempo, né? Alguns meses. Enfim, a gente está falando de folha de pagamentos de milhares de pessoas, de funcionários, todo mês, né? Então, tinha essa folha de pagamentos e... No mínimo 5 anos. De 5 anos, no mínimo. E então aí, tipo, putz, não, vamos... Na realidade, o que o Renato está dizendo, esse seria o caminho ideal se não existisse o quê? A pressão do tempo, a necessidade de resolver aquela situação. E aí teve um ponto que foi marcante para a gente, porque eles sabiam que, o nosso cliente sabia que esse era o caminho correto, a gente orientou dessa forma. Só que eles basearam a mudança da estratégia de entrevista, primeiro, tinham 2 pessoas já bem direcionadas, tinham algumas inconsistências que precisariam ser confirmadas, mas eles acreditavam no potencial da nossa entrevista. E isso foi um ponto que foi determinante para a gente inverter a ordem desse trabalho, né? Mas assim, acreditava no potencial, mas assim, tava morrendo de medo de não dar certo. E a gente também, porque a gente somos de carne e osso, não tem como. Não tem como. Porque aí, assim, era... De um lado, tinha o diretor de auditoria, acreditava mesmo e tal, esse nosso parceiro também. Mas só que toda a diretoria, que era uma empresa multinacional, não... Tipo, falando o seguinte, não, mas aí ninguém vai confessar uma situação dessa. Não vai confessar. Não vai, e aí começaram uma pressão absurda em cima da gente, absurda, acreditando que não ia dar certo. Mas aí a gente, não, vamos lá, que é a única... É o melhor caminho, né, nesse caso. Por conta da necessidade da pressão, e aí a gente foi com o São Geraldo Magela dentro da bolsa da mochila da entrevista, e aí... Fomos para a entrevista com a Karen e com a Ruth. Lembrando que uma era a chefe da outra, tinha o Francisco, que era o chefe da... Acho que é bom falar do Francisco também. Porque o que aconteceu? Então, a Karen, ela reportava para a Ruth, a Karen era analista, a Ruth era supervisora, gerente, né?
E aí tinha o diretor da área como um todo, que é o Francisco. E a denúncia, então, versava sobre as duas, não sobre o Francisco. Então a gente tomou a decisão de começar pela Karen, não pela Ruth. E nessa hora, galera, começar por quem, né? Karen ou Ruth? E aí, por que a gente escolheu essa alternativa? Então, a gente escolheu pela Karen porque, por alguns motivos, né? O primeiro motivo que ela estava na empresa já há um bom tempo, tudo bem que é a Ruth também, então já há alguns anos, mais de 10 anos. Mas a Karen, ela tinha uma... o pessoal achava o seguinte, que quem conhecia, né, o Francisco e tal, pegou e falou o seguinte, não, a Karen ela é mais emocional, ela é mais tranquila, ela é mais inocente. Já a Ruth não, a Ruth é mais espertona. O cara que a gente viu que tinha relação com crime organizado, era o marido da Ruth. Então a gente pensou o seguinte, bom, então é melhor a gente entrevistar a Karen para pegar a informação para depois ir com a Ruth, né? E por que isso? Porque vamos pensar no pior cenário. O marido da Ruth, tendo de fato relação com o crime organizado, provavelmente a Ruth poderia saber. E aí teria mais dificuldade a Ruth de assumir alguma coisa, tanto internamente, até mesmo com o marido. Diferente da Karen, porque a Karen, como a empresa falou, porque toda vez que você vai fazer uma entrevista, você faz o levantamento do perfil para entender os receios, as necessidades, o momento da pessoa na empresa. E o momento da Karen e a questão emocional facilitava para a gente conduzir sem ter muitos percalços, sem ter muitas dificuldades. Apesar que entrevista sempre é uma caixinha de... Semana passada eu fiz semana retrasada eu fiz uma entrevista numa empresa e na outra semana eu fui na mesma empresa, só que em uma outra unidade. O cara que ia ser mais fácil foi o mais difícil, e o mais difícil foi o mais fácil. Então, você sempre tem que estar pronto para mudar o cenário e se adaptar à nova realidade que você está percebendo naquele momento, né? Se você vai para uma entrevista com a ideia de que vai ser fácil ou vai ser difícil, você já começa perdendo, né? Não tem. Você tem que começar a entrevista como... Cara, a gente nunca sabe o que vem aí, né? Então, por isso que tem método, por isso tem metodologia, por isso tem um protocolo, por isso que tem uma sequência lógica a ser seguida e não... eu vou aqui numa conversa... Como que é que teve um animal que falou pra gente que... Um animal. A entrevista é você chavecar uma mulher. É um bate-papo. Não, se você sabe chavecar uma mulher, você sabe ser um bom entrevistador. Puta papo furado, né, cara? Aliás, a galera tá confundindo muito isso, né? O que é fazer uma entrevista e o que é fazer isso que você acabou de falar, né? E eu fico desesperado quando eu vou marcar um bate-papo com o denunciado. Você vai marcar um bate-papo com um denunciado ou você vai fazer uma entrevista com o denunciado? Mas aí, você lembra como é que estava a Karen? Lembra como ela estava, cara? Sim, aí a Karen... chamou ela para entrevista. Quando a gente chamou e tal, ela estava... Obviamente, ela negou no começo, aquela coisa toda. E nega e tal, mas aí a gente vai seguindo todo o protocolo e tal, ela negou, beleza. Mas lembrando, né? Ela nem imaginava. Não. Ela nem imaginava quando a gente entrou na sala de entrevista, quando a gente apresentou as coisas para ela, explicou o processo. Nem passava na cabeça dela. Quando a gente começou a apresentar, aí já foi cair na ficha, porque ela sabia, né? Mas ela não, até o momento de ela entrar na sala, não tinha ideia alguma. E aí a casa foi caindo na cabeça dela ali. E isso é importante também, né? A gente reforçar para quem nos assiste e ouve, que a gente precisa dar tempo para a ficha cair, entendeu? Isso é muito importante, porque senão você acha que chega lá jogando uma prova ou provas em cima da mesa que a pessoa vai confessar, não vai. Ela vai negar e vai pedir para sair. Não, acabou. E esse ponto é importantíssimo, que me fez lembrar de um fato que aconteceu. Eu acabei de falar de 2 entrevistas, uma em cada semana no mesmo cliente. Na primeira entrevista há 2 semanas, que foi na semana anterior, há 2 semanas, eu estava lá, fazendo a entrevista, já manipulando a pessoa num bom sentido para que ela entendesse
a necessidade da importância de ser sincera, de explicar o porquê para poder minimizar as consequências. E a pessoa estava resistindo, mas entrando naquela posição de submissão, mas que não conseguia falar. Aí chegou num determinado momento que ele pediu para fumar um cigarro. Aí eu falei, claro que você pode fumar, pô, sem problema nenhum. Eu falei, inclusive, o Caio está aqui comigo, ele vai contigo que ele também está precisando fumar. Ele foi fumar um cigarro com o Caio. Eu não sei o que o Caio fez. O cara voltou para a sala de entrevista, já voltou falando tudo, o porquê, explicando tudo. Então essa questão do tempo para se acostumar, essa questão do porque se fosse... Eu imagino que muitas pessoas, não, você não vai fumar um cigarro, você vai fugir, você vai embora, você não pode sair daqui. Então essa questão que o Renato falou do tempo para a pessoa se acostumar com a situação, se acostumar com a necessidade de ter que explicar o porquê, é muito valioso, né? É um processo, assim, a negação diante de uma situação adversa é natural para o ser humano, então você nega, quando é uma situação que foge do que você tinha planejado, porque ninguém planeja o seguinte, eu vou cometer uma fraude, desviar um dinheiro, manipular um resultado, como foi o caso, e aí depois vão me pegar e eu vou ter que confessar. Ninguém planeja isso. A pessoa planeja o seguinte, eu vou fazer e ninguém vai me pegar, enfim. E aí essa questão, quando a casa começa a cair, a pessoa ela vai para a negação. Fala, não, isso não está acontecendo, é um instinto da pessoa. E ela precisa de tempo para assimilar isso, opa, tá bom, deixa eu aceitar, né? E aí na entrevista com a Karen, a gente estava procurando entender se tinha algum fator na vida dela que pudesse ser um gatilho, empurrar ela para fazer alguma coisa que talvez ela nunca tivesse feito, que a gente sempre acredita nisso e tem exemplos reais disso durante a nossa carreira. E o que você identificou ali? O que a gente identificou, Renato? Então, e aí o que a gente percebeu, que ela foi falando bastante da mãe dela, que aí vocês já viram na confissão, que realmente o que fez ela aceitar o convite da Ruth, porque a Ruth que pegou e convidou, né? Meio que quase que impôs, né, para ela participar da fraude. Mas ela poderia negar e falar, ou pegar, fazer a denúncia. Uhum. Mas ela não negou porque ela realmente tinha um problema com a mãe dela. A mãe dela está com câncer, numa fase mais inicial, mas... Que precisava, de fato, agir para tratar. Isso, E aí não tinha plano de saúde, mas aí ela foi no SUS. Quando foi no SUS e tal, aí a médica falou, ela precisa de uma cirurgia urgente, porque senão vai alastrar o câncer. O SUS ele faz essa cirurgia, só que vai demorar. Aqui tem uma fila aqui e tal, e a médica estimou que ia demorar alguns meses, e esses meses eram cruciais para salvar a mãe dela. E aí ela pegou e falou, então, como que eu faço essa cirurgia? Quanto que vai custar isso? Eu não lembro qual era o valor, mas era um valor bem relevante, ainda mais pelo que ela recebia de remuneração. E aí ela ficou desesperada e aí ela falou para a chefe dela, para a Ruth pegou e falou, não, eu tenho uma solução aqui, se a gente pegar e praticar um ajuste aqui. Uma pequena manipulação. A empresa nem vai perceber, não vai fazer diferença para a empresa, e a gente consegue essa grana. E de fato, muitas empresas, elas são alvejadas nesse formato de fraude, né, Renato? É muito comum, durante a nossa carreira, a gente já pegou várias situações onde teve essa manipulação da folha e as pessoas iam distribuindo dinheiro para os funcionários que elas bem entendessem, ou até mesmo para elas, como foi esse caso. Mas eu quero voltar nessa questão da mãe da Karen, porque é um ponto que é muito importante, que às vezes a pessoa não dá atenção devida, que é aquela velha pergunta, conte para mim sobre você, mas o que você quiser falar, profissional, pessoal. A gente não pode partir para a esfera pessoal direto numa entrevista, porque você só pode perguntar tudo que está relacionado com questões profissionais. Se a fraude tem alguma relaçãozinha com algo pessoal, você pode entrar. Mas nesse caso, até esse momento, a gente não sabia, né? Então a gente tinha que
lançar, por exemplo, uma isca, no bom sentido, para a pessoa poder, por si só, falar. E aí ela começou a falar da família, começou a falar da família dela, a gente perguntou se os pais delas eram autossuficientes, ela já não tinha mais pai, a mãe vivia sozinha, a mãe vivia de uma aposentadoria. E aí como ela entrou nessa esfera, uma das coisas que o Renato perguntou mas qual é a coisa que você dá mais importância na sua vida? E ela disse justamente a questão, a minha mãe. E aí, por que a mãe? E aí ela contou toda essa história. Toda essa história que dá do câncer e tal. E nessa ela começou a chorar muito, muito mesmo. E um choro muito real, né? Porque tem um choro que é só para manipular, mas nesse caso a gente percebeu que era um choro sentido mesmo. Ela estava sofrendo bastante, lembrando da situação da mãe. Porque aí já tinha uma ficha, né? Primeiro, os caras estão aqui para entender, para saber o que aconteceu. Uhum. Outra, eles sabem o que aconteceu e eu estou fazendo isso também por conta da minha mãe. E agora, com tudo isso cair, como é que eu vou lidar com a minha mãe? Isso devia estar passando na cabeça dela. Eu acho que estava, mas eu acho que a maior preocupação dela também era o seguinte, porque, já adiantando aqui, ela conseguiu, então, com a fraude, pagar essa cirurgia da mãe, mas ela continuou fazendo a fraude. E aí eu acho que na cabeça dela é o seguinte, o fato de eu desviar dinheiro da empresa para pagar a cirurgia da minha mãe, salvar minha mãe do câncer, é uma coisa. Mas depois eu continuar com essa prática, aí é outra coisa, né? Por que eu continuei sendo desonesta? Né? Eu acho que isso aí... Porque ela poderia inicialmente racionalizar. É um erro, mas não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Explica, mas não justifica, né? Tipo, mas... Agora o segundo ela não tem nem como... Aí não, por que eu continuei, né? Aí é um problema. E aí a gente foi percebendo, ela foi abrindo essa avenida, que seria importante a gente usar essa avenida com muito cuidado na hora que a gente fosse declarar não sinceridade ou até mesmo declarar culpa, envolvimento dela. Mas por que com muito cuidado na hora de declarar a culpa? Porque a gente não podia demonstrar insensibilidade, né, com relação ao... Que estava pouco se ferrando com a mãe dela, o que aconteceu com a família dela. E de fato, assim, a gente... Não era só uma performance nossa. A gente, de fato, eu lembro perfeitamente, assim, o choro dela, a emoção dela. E eu realmente fiquei emocionado também naquele momento. Não, assim, na boa, você ficou emocionado. Eu estava ali. Eu confesso que eu não ia conseguir conduzir essa entrevista porque minha mãe morreu de câncer, cara. Uhum. Então ia ser muito difícil eu ser o principal condutor para eu... eu não sei se eu ia conseguir ter a capacidade de fazer ela chegar na verdade e explicar o porquê. E é muito difícil, porque você imagina o seguinte, e aí, a pergunta para quem está nos ouvindo e assistindo você não faria isso? Se você tem... Joga a serpente. Joga aí, fica aí com esse barulho, entendeu? Ah, não, aí todo mundo... Aí tem os moralistas que vão falar de jeito nenhum e tal, não sei o quê, e eu acho bacana quem tem força para falar que não, mas eu acho que você só pode realmente ter certeza que você não faria se você tivesse nessa situação dela, ou seja, sem condição alguma de levantar esse dinheiro de forma lícita, e tendo a possibilidade de salvar a mãe e tendo a fraude ali na mão, né? Ou seja, a possibilidade. Todo o pentágono da fraude. Exatamente, porque tem lá, né, a necessidade, né, de salvar a mãe. A racionalização, puta, estou fazendo isso para salvar minha mãe. Então, né, eu tenho a questão da oportunidade. Ela mexe lá com os números da folha de pagamentos. Ela tem a capacidade técnica para fazer isso. E ela olha o seguinte, puxa, se minha chefe, que seria a pessoa que descobriria que eu estou fazendo isso, ela que está propondo para fazer a fraude, ou seja, ninguém vai pegar. Ou seja, disposição ao risco total. Total. Então aí fecha o pentágono. Ah, mas então vocês estão falando aí. Aí vai ter os haters que vão falar assim, então no podcast tá pegando e falando para cometer a fraude, não sei o quê.
Aí eu vou falar pro hater aí, vai estudar, meu, e vai entender o seguinte, que, cara, no final das contas, a gente tá falando de como que funciona a mente humana, a cabeça de uma pessoa diante desse contexto todo. Nada justifica. Em nenhum momento a gente tá falando, a fraude tem que realmente acontecer numa situação dessa. A gente não tá falando isso. Definitivamente a gente não tá dando uma desculpa ou passando a mão na cabeça da pessoa, mas a gente só tá mostrando para você que está acompanhando que você pode antever comportamento. Você pode analisar o seu colaborador, acompanhar a vida dele e perceber que ele está tendendo para alguma situação por conta de uma pressão familiar, alguma pressão da casa dele ou uma pressão profissional. Então, a gente aprendeu, e eu canso de dizer isso em várias palestras, tanto o Renato como eu somos militares da reserva. Se um soldado meu cometesse suicídio no quartel, a gente também era punido, porque eu não pude perceber que ele estava passando por algum tipo de problema que a gente não identificou e eu não impedi a morte dele. E a mesma coisa você que está assistindo aqui. A gente pode impedir atos de fraude e assédio nas organizações. Aí vai ter um hater, vai falar... mas bandido bom é bandido morto. Aí eu nem vou falar mais nada. Aí eu tenho preguiça de responder. Nem vamos responder essa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí foi chegando o momento que, tudo bem, a gente estava entendendo, a gente estava demonstrando acolhimento, empatia com a situação, mas até aquele momento dela contando a história que ela estava vivenciando, a história da mãe dela, até aquele momento não tinha admissão, né? Não tinha. Não tinha nem admissão, nem a confissão, né? Nenhum dos dois. E aí a gente continuou, né? Foi continuando, entendendo, mas realmente sendo empático e, mais uma vez, só quero reforçar que não foi performance, realmente a gente estava sendo empático ali. E seguindo, ouvindo e tal, até que aí a gente foi para declaração, né? Mas antes... E o que você acha que deveria acontecer com uma pessoa que se aproveitou de algo na empresa por conta de uma necessidade de um familiar? Você lembra o que ela respondeu? Eu não lembro. O que ela respondeu? Ela respondeu o seguinte: eu não sei o que deveria acontecer com essa pessoa. Eu só sei que essa pessoa poderia ser capaz de fazer qualquer coisa pelo familiar. E ela tá mentindo? Não, né? E aí, aí ela está deixando mais brecha ainda para a gente realmente fazer a declaração. Né? Ou seja, essas perguntas, essa abordagem é importante para a gente se acostumar com a versão inicial que foi nos passada lá no início da investigação, com tudo que a gente foi vendo. E, obviamente, não só a questão verbal, mas também analisando os sentimentos, as emoções, para você partir para um caminho da declaração de não sinceridade, da declaração de culpa. Né? Aí, porque a declaração de culpa, apesar que desse nome, né, parece que é culpa, o que a gente está fazendo é o seguinte, é pegar e falar para a pessoa que estamos, a gente já sabe o que aconteceu e aí a gente está aqui para te ouvir ou ouvir a realidade, a verdade. Ou seja, meio que esse momento é o momento de ruptura da dissimulação. Parou. Fala dessa ruptura, daquele gráfico lá da resistência, porque mesmo com a declaração, ela assumiu de primeira? Não, então. Que aí a gente pegou e falou um pouco antes que a pessoa vai para a negação, quando tem essa ruptura, né, de um comportamento. Aí a pessoa vai para a negação. Até ela ir para a aceitação, tem um caminho. Então, geralmente, o caminho é o seguinte, aí o movimento abrupto de resposta, depois postura violenta. Então, o que é um movimento abrupto de resposta? Quando a pessoa ela nega e depois ela vai para repetir várias e várias, a ladainha de sempre, falando, não sei do que vocês estão falando, não sei do que vocês estão falando, não sei. Até chegar na próxima fase, que é uma postura violenta. Essa violenta não necessariamente é uma violenta física, né? É uma violência física, mas pode ser uma violência verbal, uma bater a mesa, sair da sala e tal. E depois chega na aceitação. Esse processo é um processo que, como o próprio nome diz, é um processo, né? Que aí ele vai acontecendo até ela aceitar.
Só que sempre volta em alguns momentos. Não é uma coisa linear. Então, ela vai, aí volta quando tá quase aceitando, aí volta para negação, aí depois vai, aí tá quase aceitando, depois volta pro movimento abrupto, enfim. Esse o processo, é o ser humano. Quinta-feira passada foi exatamente isso. Eu estava lá desenvolvendo o assunto, desenvolvendo o tema. Não, tá bom, é isso aí, faz sentido, faz. Mas então, vamos encerrar por aqui, porque você já falou, então você já sabe. Não, mas aí eu tinha que voltar de novo, tal. Que é normal, esse vai e volta de resposta que o entrevistado dá, é normal. E você tem que colocar isso na sua conta ali e no seu tempo, que você vai ter que investir tempo nesse vai e volta, né? Eu não sei como que vai ser a nova geração de entrevistadores. Nossa, agora parecia velho, hein? Não foi, Nath? Agora parecia velho. Mas a nova geração, porque a nova geração, de uma maneira geral, isso é um fato, é uma galera que tá com pressa, né? Assim, e por quê? Porque é tudo muito rápido hoje. É tudo muito... é muita informação, é muito... o nosso produtor agora mesmo estava balançando a perna, tô vendo aqui, ó. Ele tá nervoso com o negócio. Por quê? Porque o negócio é muito... entendeu? É muito... É muita informação, tem que ser muito rápido. É o TikTok o tempo todo, né? O negócio E aí, o que acontece? Essa pessoa indo para a entrevista, ela vai ter que ter paciência. Muita paciência. Aí, por quê? Porque a outra pessoa, o entrevistado, ele está nesse processo que a gente acabou de falar. Então, se você, entrevistador ou potencial, se você está interessado em fazer entrevista, interessado ou interessada em fazer entrevista, você tem que ter uma capacidade de ter paciência e guardar a sua ansiedade para fora numa gavetinha fora da entrevista, porque senão você vai passar mal. Deixa para usar a sua ansiedade em outro momento, não na entrevista. Onde você usa a sua ansiedade? Na praia. É mesmo? Você na praia. Correndo e tal? Eu quero ir muito para praia, então eu uso toda lá. E você? Cara, eu não sou tão assim. Eu acho que a minha ansiedade eu guardo para o jogo de xadrez. Ele é muito intelectual. Não, ou o jogo de... Qual que chama a da bolinha lá? Bocha. Bocha, Esse é o maior esporte que eu pratico. Vergonha alheia. Mas aí, ela falou ou não falou? Aí ela pega e confessou. Lógico, a gente leu no começo. Tá aí a confissão. Só que aí ela pega e confessa, sim, que foi essa questão da... Mas eram duas pessoas. E aí ela fala, então, que na verdade aconteceu porque a própria Ruth, a chefe dela, que deu essa solução mágica para resolver a questão. Lembrando que ela também não queria falar facilmente da Ruth, né? Que ela estava assumindo o chapéu dela, né? E aí a gente teve até ela falar da Ruth. E a Ruth, ela fez isso não é porque ela é boazinha, igual do Tonho da Lua. Lembra do Tonho da Lua? A Ruth é legal. A Ruth é irmã da Raquel. Só que nesse caso não tinha Raquel, né? A Raquel é malvada, a Ruth é malvada. É boazinha. Não, então, a Ruth não tinha nada de boazinha. A Ruth ela estava querendo fazer isso, mas mesmo com essa questão da mãe, teve uma questão direta, combinando o seguinte, ó, eu tenho como te ajudar nisso, a gente vai cometer essa fraude, e aí essa fraude vai acontecer e tal, só que eu quero uma parte da grana. Tem noção, galera? É a fraude da fraude, né? Ela queria uma comissão da fraude que ela estava perpetuando por enquanto para Karen, né? E aí, beleza. Aí ela aceitou, né, para salvar a mãe. E aí levantou a grana, conseguiu pagar a cirurgia e tal. E aí já a gente fala, então, o modus operandi, como que foi isso. Mas aí o que aconteceu? Quando tudo resolveu com a mãe, elas continuaram a fraude. Porque viram que é muito fácil. Ou seja, aquilo que a gente falou que no início poderia explicar, não é passar a mão na cabeça, mas explicar, já não tinha mais explicação, porque não tinha um fator de muita pressão que fizesse com que ela esquecesse de valores, racionalizasse
e continuasse aceitando, né? Porque Agora, aí- porque foi conivente, foi... Não é conivente, foi... Como é que é a palavra? Foi... Na verdade, Conveniente. É conveniente porque é lógico, é conveniente você receber 15 mil reais por mês. Ela ganhava cerca de 2,5. Há mais de 4 anos. O salário dela era 2,5 e aí ela começou a ganhar 15 mil por mês por 4 anos. Então, é super conveniente isso. E quem não quer, né? Ou seja, ter algumas vezes o seu salário caindo na conta e fácil assim, né? E aí, depois que a gente conseguiu obter a declaração dela, tudo, a empresa assumiu alguns compromissos para manter sob confidencialidade e tudo. A gente orientou ela, aí é uma orientação, porque a gente não pode obrigar, a gente orientou ela a manter sob confidencialidade, porque da nossa parte ninguém ia saber o que foi dito, a empresa não ia saber, a empresa que eu digo, outras pessoas que não deveriam ter acesso. Além da diretoria. Além da diretoria e do comitê, mas a gente alertou para ela que outras pessoas poderiam acabar sabendo se ela não mantesse a confidencialidade, porque todo mundo tem um melhor amigo. Ela vai e conta para alguém, que conta para alguém, que conta para alguém. Então, esse era a nossa recomendação para ela. E também, até mesmo, uma recomendação para justamente controlar a situação com a própria Ruth. Apesar que a Ruth ia ser entrevistada imediatamente após, né? Que era um grande receio que a empresa tinha, que, olha, acabou a entrevista com a Karen e a Ruth vai embora. Apesar que a gente não acredita nisso, né? Que a pessoa vai sumir e vai embora, né? Mesmo porque ela acredita que vai conseguir enganar todo mundo, né? Mas aí a gente já fez a entrevista com a Ruth logo na sequência. E a Ruth veio totalmente diferente, armada. Ixi, é bem malaca, assim, bem esperta, toda articulada, cheia de direitos e... Não queria assinar o termo. Resistiu, né? Resistiu para assinar o termo. A questão de se poderia ter alguém da empresa, um advogado junto com ela, né? Era. E aí fez pressão o tempo todo até confessar. Mas até confessar foi bem desgastante, como a gente imaginou, como a empresa também tinha meio que cantado a bola. Isso é um assédio, essa entrevista, isso é uma pressão. Vocês vão ter que provar, a empresa vai ter que provar, vocês vão ter que contratar advogado. Então, vários empecilhos ela foi colocando durante a condução da entrevista para ver se desestabilizava a gente ou fazia a gente recuar em algum momento, né? Exato. E aí foi todo o processo lá para até... E mais uma vez, olha só que interessante. Quando você vê a Karen, a postura da Karen super pacífica, apesar de resistir e negar no começo, mas era pacífica. Em nenhum momento ela foi agressiva, ameaçou, resistiu a assinar termo, ou nada disso. Mas teve o processo da negação até a aceitação. No caso da Ruth, falei Rutinha, né? Porque eu lembrei da novela. Aí, da Ruth, era também a mesma coisa. Então, mas só que a diferença esse processo da negação até a aceitação era muito agressivo. Muito agressivo. E muito de ataque contra a gente, contra o processo. Enfim, foi muito mais desgastante. É mais desgastante em termos de técnica, mas eu acho que foi menos desgastante em termos emocionais, porque diferente da Karen, a gente se realmente, como eu falei, né? A gente foi tão empático que sentiu a dor dela, né? E aí na entrevista com a Ruth, pessoal, teve uma coisa que, na realidade, a gente já veio programado para entender se isso poderia ser um medo da Ruth. Porque a gente sabia que tinha aquela questão do marido lá, que poderia ter envolvimento com o crime. Então, a gente precisava capitalizar, no bom sentido, o risco que ela e qualquer outra pessoa que cometesse uma fraude naquele sentido poderia correr diante de uma questão legal, de um processo criminal. E por quê? Por conta de um processo criminal? Porque provavelmente são marido e mulher. A coisa ia acabar chegando nela e respingando no próprio marido, por conta de dinheiro, isso e aquilo. Então a gente capitalizou nisso para ver se justamente mostrava para ela, olha, o melhor caminho
independentemente do que ele faça lá fora, mas o melhor caminho é você tratar a tua situação para que você não gere um problema e aí colocar na cabeça dele, ele fala, pô, você gerou um problema aqui, eu sei, você não conseguiu segurar a onda e agora comprometeu todas as outras coisas, né? É bizarro isso, né? Mas de fato, quando o cara tá lá, no caso o marido, numa situação de crimes, outros crimes e tal, ele não quer ficar com holofote, não quer holofote, né? Então, sim, ela trouxe o holofote para a atividade dele, né? Então, isso foi um ponto também que ajudou, eu creio que ajudou ela a confessar, né? Resolver de maneira... chegou num determinado momento que a gente percebeu, olha, vamos resolver esse negócio? Vamos... É parecido com aquela situação, não é parecido, né? Mas é mais ou menos, né? Fazendo um paralelo, quando acontece um crime dentro de uma comunidade que vende drogas e não sei o que lá, e aí a polícia vai lá porque, sei lá, teve um sequestro lá e na verdade os traficantes não queriam que não queria que a polícia estivesse lá, entendeu? Tipo, vai atrapalhar os negócios, né? É mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas o fato é que aí ela confessa também. E aí elas falam todo, né? Começou com a Karen, depois a Ruth confirmou todo o modus operandi. E aí isso foi muito doido, né? Só que muito doido, só que mesmo com toda essa situação que a gente acabou de falar, a gente sempre tinha que estar meio que testando ela o tempo inteiro. Ou seja, porque a gente não queria correr o risco que ela confessasse só o pedaço dela e confessasse o que a gente sabia da Karen, né? Porque ela poderia ainda estar segurando a informação. Então a gente sempre alertava ela que, se de repente... porque a gente tem que ser muito sincero durante as investigações, inclusive com os entrevistados. Ou seja, uma investigação, ela não pega tudo. Uhum. Eu já tive algumas investigações que não tinham provas, não tinham evidência. A gente não pode ter essa arrogância para cima do entrevistado. A gente não pode mostrar isso. Então, em vários momentos, eu chego, depois que a pessoa passou para a primeira admissão, está confessando algo... Depois confessou, né? Depois confessou algo, eu digo o seguinte, olha, se depois que a gente acabar aqui, surgir alguma coisa que você não comentou, tudo que a gente tratou aqui cai por água abaixo, porque vai ser uma quebra de confiança e de lealdade muito forte. Uhum. Porque pode ser que tenha alguma coisa que a gente ainda não identificou, mas a gente vai identificar. Então, agora, não vai fazer diferença se você falar outras coisas, porque vai fazer uma diferença positiva, porque você está sendo sincero, trazendo coisas que a gente, de repente, não imaginava. Agora vai ter uma diferença grande se você omitir e aparecer algo determinante para a gente, né, Renato? E aí é o momento que, muitas vezes, o modus operandi aparece que a gente nem imaginava, que foi o caso. Porque o que a gente... no processo de investigação, a gente imaginava era que tinha... Como que era feito, então? Elas colocavam na folha de pagamentos horas extras a mais que não eram efetivamente realizadas, devidas, no nome de alguns funcionários. Para ser mais exato, no caso delas, desse caso, de 4 funcionários, que aí elas colocavam lá para ele acreditar, né, para eles receberem essa hora extra. E aí eram pessoas de confiança delas que, quando recebia a hora extra, repassava o dinheiro para elas, uma parte, né, e ficava com uma parte. Não lembro se era 10% ou 15%, mas a pessoa recebia aquela hora extra a mais, ficava 10% a 15% para a pessoa e devolvia o restante para elas e elas dividiam. Beleza, esse era o modus operandi, que é o modus operandi mais clássico. E isso foi durante um bom tempo, alguns anos, até que elas perceberam o seguinte, que dava para fazer essa fraude, mas sem precisar dessas pessoas, que aí diminuía até a chance de ser pega. Né? A exposição delas com outros funcionários. Exatamente. E aí como que elas faziam? Aí elas mudaram o modus operandi em um determinado momento. Aí o que elas faziam? Elas emitiam, então, para o banco, aliás, faziam a folha de pagamentos e tal, aí considerando hora extra a mais e tal,
para alguns funcionários que não iam receber, não eram os 4, colocava lá vários, né, porque eram milhares de funcionários, então eles colocavam valores menores em funcionários, que não ia chamar atenção. A Folha processava, então, um bolo de dinheiro lá, um montante de dinheiro que não era devido, e em tese iria para esses funcionários. Só que aí, na hora de mandar para o banco, que tem que pagar para o fulano, para o Beltrano, para o Cicrano... Aquele famoso arquivo TXT que mandavam, né? Que mandava para o banco depositar na conta dessas pessoas, elas alteravam aí, e aí alteravam para justamente elas receberem direto na conta delas. Ou seja, internamente tinha um valor que batia com o valor externo que ia para o banco, então estava tudo bonitinho. No montante geral era isso. Estava batendo. Estava batendo. Aí a única coisa que a folha de pagamentos que o funcionário ia receber, elas também alteravam. Então tinha 2 folhas de pagamentos. Uma que era para gerar um montante de dinheiro e o outro que ia para o funcionário que já estava alterado. Então ele nem sabia. Nem imaginava. Nem imaginava. Então aí elas fizeram esse modus operandi aí, inventaram esse modus operandi e deu muito certo. E aí eram mais 4 ou 5 funcionários desse segundo modus operandi, não é? Não, na verdade eram muitos funcionários, elas nem sabiam quantos, assim, porque elas pulverizavam para não chamar atenção. Ah, tá, verdade. Era mais de 50, assim. Era... não, a pulverização. A pulverização, mas o início eram 4 colaboradores lá. E aí, você vai falar do livro de simulados ou não? Vamos falar, mas a gente não vai falar primeiro do valor, montante que chegou? Você quer deixar o pessoal curioso mesmo? Tem que deixar um negocinho aí para alguém escrever lá no YouTube. Mas aí, então fala qual foi o valor. Pode falar ou não pode? Pô. Então aí no início era 150 mil, que era a ideia, e chegou a 6 milhões de reais. Esses 6 milhões, na realidade, com as confissões que a gente obteve de todo mundo que se envolveu, não chegou nos 6 milhões, porque o pessoal nem lembrava que direito. Era o primeiro modo. Porque a gente, uma conta de pão, por exemplo, na confissão que o Renato leu no início do episódio, ela falou 15 mil por mês. A gente fez 15 mil por mês durante tantos anos, dá tanto. A gente fez isso de cada um para a empresa ter uma ideia, mas aí depois, com a perícia contábil forense, de fato chegou no valor que o Renato acabou de falar, de 6 milhões, uns quebrados ali, que é importante por quê? Porque a empresa ainda ia decidir se de alguma forma ia atrás desse dinheiro que já estava pulverizado, a Inês era morta, né? Para poder buscar de volta esse dinheiro aí. Mas ela tinha que fazer até mesmo para justificar para os acionistas, justificar isso internacionalmente, né? Exatamente. Então é isso, né? Foram 6 milhões aí em uma única fraude que aconteceu por muito tempo e que a empresa sequer tinha ideia desse impacto, né? E essa foi uma das situações, como também temos outras situações no livro de simulados, que quem está nos assistindo e nos ouvindo pode pegar e adquirir o livro, que aí ali a gente conta a história de 7 casos, né? 7 pessoas que cometeram fraudes, assédios e discriminações, né? Que a gente fala de 7 pecados organizacionais. Você sabe de cor quais são os 7 pecados organizacionais? Eu sou entrevistador, quem tem que falar isso é o doutor, pô. Isso aí é uma forma de escapar, não sei não. Isso é de simulação, Nath? O que você acha? Isso é de simulados. Então são 7, eu vou falar. Corrupção, desvio, manipulação de resultados, que a gente tratou hoje, vazamento de informações, assédio moral, assédio sexual e discriminação. Muito bem, muito bem. Então, para quem acompanhou, para quem está acompanhando, não deixe de compartilhar, porque, de novo, a gente adora ter a presença de todo mundo, adora divulgar esse tipo de trabalho, a gente não vai parar, vão ter vários outros episódios, várias novidades. E comenta alguma coisa aí, mesmo que é para dar uma de hater, a gente vai aceitar. Na boa, aqui é paz e amor. Né? A gente vai só xingar você, mas... Caso encerrado? Fechou. Caso encerradíssimo. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.